Estão em marcha um conjunto de obras públicas no concelho de Macedo de Cavaleiros, no âmbito do PEDU. São obras estruturantes aqui para o concelho, vários edificados são visados nestes investimentos, mas para nos falar melhor sobre eles, temos connosco hoje em estúdio o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Benjamin Rodrigues, a quem eu passo já a cumprimentar. Olá, Julieta. Olá a todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Onda Livre. Sr. Presidente, estamos a falar de um conjunto de obras que se aproximam dos 13 milhões de euros. Sim, se falarmos exclusivamente do PEDU, se falarmos de todas as obras que envolvam obras na área urbana e área rural, pois andará muito perto dos 16 milhões de euros. Voltando um pouco ao PEDU, depois já falaremos desses outros investimentos, aqui a comparticipação da autarquia andará à volta dos 15%, ou seja, é que a parte de investimento da autarquia, estamos a falar de quanto? Dos investimentos do PEDU? Do PEDU, sim. Portanto, é o equivalente a 15%, portanto, estamos a falar de cerca de 1.800.000, 1.700.000. Aqui entre as empreitadas temos várias, temos o mercado municipal, temos também o bairro São Francisco de Assis, são várias. Gostaria, Sr. Presidente, que falasse um pouco delas e delas todas, qual é aquela que lhe parece mais necessária neste momento para o concelho? Sim, estamos a falar de obras estruturantes. Todas elas são obras ansiadas porque, enfim, umas porque têm a ver diretamente com a vivência cotidiana dos munícipes, outras porque são necessárias e repensadas há décadas, e outras porque realmente acabam por trazer alguma inovação e melhoria da qualidade de vida dos macedenses, nomeadamente em termos de acessibilidade. Agora, relativamente a essas obras emblemáticas, muito importante a reabilitação do bairro São Francisco, porque nós estamos a falar de duas fases, portanto, não só do edificado, mas também da envolvente. Estamos a falar de arranjos urbanísticos também muito importantes. Isto envolve cerca de 2.600.000 euros. Outra obra emblemática e esperada por todos os macedenses é o Parque da Cidade, o Parque Urbano. Estamos a falar de um investimento de cerca de 1,5 milhão. No entanto, termos sempre em consideração que houve um investimento prévio na expropriação de terrenos de cerca de 1 milhão. Portanto, estamos a falar aqui num quantitativo de cerca de 2,5 milhões. Obviamente que também o mercado está a necessitar de uma reabilitação, de uma renovação, um refreshing da face visível do mercado. Toda a estrutura está já degradada e necessitamos de ter um edifício icónico, funcional e que passe a representar, digamos, um novo centro cívico na cidade. Tudo isto integrado na reabilitação da antiga estação de Caminhos de Ferro e da Rua Eça de Queiroz. Nós vamos ter toda a zona de acesso, que já era uma zona, de certa forma, empobrecida de quem vem do lado nascente. Teremos ali uma nova vida, uma nova face e certamente que a imagem urbana será mais agradável e mais apetecível para os investidores e para quem vive nessa zona. Portanto, eu penso que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, teremos realmente uma cidade nova, uma nova cidade em que realmente os macedenses vejam um espelho do que realmente é uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, uma cidade bonita para se viver. Dentro deste conjunto de obras temos também a estação de caminhonagem, que é também muito desejada pelos macedenses há muitos anos. Sim, houve uma solução que nós entendemos como transitória, de facto um edifício que tem funcionado como centro de acolhimento para quem frequenta realmente esse tipo de transportes coletivos,
e precisávamos de algo com mais dignidade. A cidade, de facto, mereceria um projeto com visibilidade, atrativo, moderno e realmente inovador. E foi isso que realmente tivemos o cuidado de fazer, fazer um novo projeto, fazer uma localização que dinamizasse também uma zona da cidade que começava a ser um pouco esquecida e apática, portanto, que é a entrada, a principal entrada que temos quem vem do Porto pela autoestrada, pela A4, e de facto ali junto à Rotunda dos Cavaleiros teremos ali de facto um local privilegiado e interessante para criar outra dinâmica na cidade e para quem chega realmente ter um aspecto moderno e interessante, uma cidade nova no fundo, até porque aquela entrada e aquela avenida tem depois ali mais 3 ou 4 empreendimentos que estão em progressão e que vão dar também outra imagem, uma imagem limpa, clean dessa zona da cidade. Vai nascer ali um geohotel que está já em avançado estado de construção, com 18 quartos. Temos ali o quartel da GNR ampliado, rejuvenescido, também ele moderno, com eficiência energética e de facto com um arranjo depois também ali à volta que certamente tornará aquela zona muito mais bonita. E depois temos também ali empreendimentos habitacionais que estão agora a surgir, portanto, o que criam, sei lá, uma informação e uma imagem de esperança e confiança neste futuro próximo que realmente esperamos nós tenhamos novos habitantes, pessoas a quererem fixar-se aqui na nossa cidade e com a esperança de que realmente o futuro será mais risonho e economicamente mais sustentável. E porque falou no posto da GNR, também ele tem estado em obras. Já agora pergunto-lhe qual é o ponto da situação neste momento, se já há alguma data de conclusão, se já estão a meio as obras. A data de conclusão, espero que dentro de um ano possamos estar todos satisfeitos com uma nova obra e com as autoridades instaladas condignamente naquele edifício que será seu e que servirá a todos os macedenses, porque segurança é o que nós também gostamos de sentir aqui no nosso concelho. Destas obras que temos estado a falar, a grande maioria já está adjudicada e algumas até já têm obra feita no terreno, já começaram os trabalhos. Sim, sim. Portanto, particularmente o bairro São Francisco, como sabem, estaleiros montados e obra em execução. O Parque Urbano, estamos na fase de remoção de terras e planeamento da estruturação e a nova canalização do Ribeiro, digamos. Isto, quando falamos numa canalização do Ribeiro, estou a falar das águas pluviais e águas que se misturam no leito desse ribeiro, que nós queremos despoluir, e claro, sempre com devida legalidade, mas acima de tudo queremos que os macedenses sintam segurança e condições sanitárias para poderem frequentar uma zona que será o pulmão verde da cidade. Uma das obras emblemáticas e que também já falamos aqui é a obra do Mercado Municipal, que além do edifício também conta com a envolvente. Essa obra, qual é o ponto de situação neste momento? Já está adjudicada? Não está adjudicada. Temos algumas dificuldades porque o valor base do concurso foi considerado baixo. Isto porque, com a nova realidade do mercado da construção, temos materiais que encareceram muito. Estamos a falar de alumínios, de revestimentos. Tudo isso são materiais que fizeram subir a fatura. Neste momento temos que reajustar o concurso para que possamos ter ofertas que sejam aceitáveis. Portanto, estamos a falar de
valores que podem ultrapassar cerca de 300, 400 mil euros o valor base. Portanto, isso condiciona-nos um pouco, vamos ter que relançar o concurso, vamos para um processo de consulta e vermos o que for razoável e avançar novamente com o concurso, porque as propostas que houve de facto, mas todas elas com valores muito acima, e a explicação que tivemos foi de que os materiais de construção, nomeadamente esses que eu referi, estão de facto muito caros para o que era antes digamos, este período de crise Covid. Neste momento é o condicionamento que temos, mas irá ser relançado e de imediato, e eu espero que em 2, 3 meses possamos dizer que a obra está adjudicada e para avançar. Isto significa que temos no mínimo 3, 4 meses de atraso em relação aos timings que nós queríamos. Portanto, é uma obra que certamente não será inaugurada antes das próximas eleições, portanto, estamos perfeitamente tranquilos e considerar-nos até isentos no avanço da obra, porque será concluída sempre depois das eleições. Neste pacote de investimentos também algumas aldeias estão contempladas, há também algumas obras, embora mais pequenas, que também vão para algumas aldeias. Sim. Tem havido investimento e vai continuar a haver, particularmente nos arruamentos. Arruamentos, estamos a falar de investimentos de vulto realmente. Nós já pavimentamos a estrada principal de Vilarinho de Agrochão, que estava muito degradada há muitos anos. Portanto, estamos a falar ali de anseios que certamente já lá vão há 10 anos e nós conseguimos pavimentar essa obra. São várias obras que oscilam entre os 40 mil e os 100 mil e poderemos falar aqui seguramente num investimento global de mais de €500 mil. Portanto, posso dizer também que Moraes fez várias repavimentações, inclusive com uma pequena variante à aldeia, fazendo um trajeto periférico e servindo bairros mais periféricos. Também nos arruamentos principais foram feitos duas repavimentações. Valdrez também foi feito, Talhas, que enfim era uma estrada principal muito extensa e com um movimento contínuo, permanente, muito intenso, nomeadamente na altura das vindimas e da azeitona, portanto, muito degradada, e foi feita uma recanalização de águas pluviais e pavimentação, portanto, numa extensão também considerável. Isto também estávamos a falar de um investimento ansiado há mais de, certamente, de 12 anos. Portanto, já no meu tempo de autarca, nessa freguesia, gostávamos de o ter feito e não foi feito. Portanto, imagino o tempo que passou entretanto. Portanto, já foi concluído. Irão ser feitos outros investimentos em algumas áreas. Posso lhe dizer, nas hectares, no abastecimento de água pública, pavimentações de largos e também, talvez, o investimento de vulto maior, a RPI de Talhas. Portanto, que é um projeto já anterior. Tivemos que recanalizar verbas para poder ser execuível e posso dizer que neste momento estamos a falar também de um investimento considerável que servirá a toda a zona nascente. Como nós sabemos, todas as nossas aldeias têm um envelhecimento acima dos 65 anos que prevalece e posso falar que quase todas elas terão uma população que não andará longe dos 60%. Portanto, temos que pensar no futuro, é a zona menos coberta por equipamentos sociais e certamente, nesse sentido, iremos ter um equipamento que nos deixará também orgulhosos e, sendo uma necessidade grande, irá também ser beneficiado. Em termos de equipamentos sociais, nas aldeias também existe já uma verba alocada para os centros sociais e paroquiais de
cortiços, grijó e carrapatas. Portanto, irá ser aplicado inicialmente uma verba também, penso que interessante. A Santa Casa da Misericórdia também será contemplada com um investimento alocado para o efeito, não só em Macedo de Cavaleiros, mas também no Lombo, na extensão do Lombo. Posso falar também de outros investimentos noutras áreas, nomeadamente, como eu disse, nas hectares e depósitos de água para evitar que haja os constrangimentos com as limitações da água, nomeadamente hectares na Burga, nos Elos, abastecimentos de água também em várias áreas, nomeadamente com alguns depósitos aqui na zona alta da cidade e também um depósito adicional colocado em Talhas e outro na Sobreda. Portanto, são uma série de investimentos a ser feitos em áreas tão distintas e diversas, portanto, espalhadas por todo o território, que de facto nos enche de orgulho e poderíamos falar de muitas outras, também na vertente associativa, na vertente também de inovação, por exemplo, de cinegética. Temos, por exemplo, o Centro Interpretativo do Corso, o Centro Hípico de Grijó, também o Centro Náutico no Azibo, que será numa fase posterior, um Welcome Center. A zona industrial tem um investimento considerável, na ordem de 1 milhão de euros. No entanto, avançamos já numa fase inicial com uma repavimentação e infraestruturação de uma zona de lotes importante, também de cerca de 100 mil euros, e o próximo investimento andará na ordem de 1 milhão de euros. Aqui não está previsto, mas será um investimento também a ser feito no início do ano, num centro de acolhimento empresarial da zona industrial. Pronto, fizemos também outras pavimentações na zona oficinal, degradada há imensos anos, também estamos a falar de há mais de 10 anos, e de facto finalmente fizemos uma pavimentação numa primeira fase, iremos depois partir para uma segunda fase. O heliporto também foi uma repavimentação total de uma área para adotar aquele espaço de condições para operar não só os helicópteros do INEM, mas também os helicópteros de combate a incêndio e também as aeronaves que estão em manutenção aqui no nosso território, nomeadamente os helicópteros pesados Kamov. Agora, brevemente, como toda a gente sabe, iremos ter também um novo hangar com uma equipa da Força Aérea que vai manobrar e operar 2 drones, que são 2 drones de grande capacidade, com várias horas de autonomia, que vão vigiar os incêndios que tanto têm assolado aqui o nosso território. Portanto, como vê, são investimentos que não param. Portanto, temos, de facto, já muito investimento para fazer aqui no território. Essa equipa dos drones da Força Aérea já está aqui no nosso território? Já está. Estão a operacionar, portanto, a instalação e o know-how para o funcionamento desses equipamentos e, ao mesmo tempo, preparar a operacionalidade desses drones que precisariam de mais tempo, mas dada a urgência e, enfim, até de certa forma a polémica que por aí se instalou pelo tempo que demorou desde o concurso até a instalação no terreno, faz todo o sentido que nós também ajudemos a agilizar e a antecipar, de certa forma, a atuação dessas equipas. E penso que estamos no bom caminho, eles estão instalados com a ajuda do município. Posso-vos dizer que o alojamento foi por nós acautelado e no seguimento de um protocolo com a Força Aérea. Portanto, iremos brevemente, eu penso que dentro de 1 a 2 semanas, ter os drones operacionais.
E aproveitando a sua presença aqui, porque me falou atrás na questão da água, também gostaria de lhe perguntar, tendo em conta que é um problema que assola aqui a parte alta da cidade, neste momento já foram tomadas algumas medidas no sentido de contornar este problema? Sim, é assim, nós de facto temos períodos que acabam por ser muito estranhos. A isto acaba por não ser alheio o período de incêndios também, porque nós temos abastecimentos, muitas vezes pela urgência, em bocas de incêndio que usam água da rede, o que não é muito correto, mas pela sua emergência temos que o fazer por vezes. Logo estamos a deixar os depósitos em déficit para fornecer toda a cidade. Tivemos este ano também um ano particularmente anómalo, como sabem, pelo Covid, então tivemos uma afluência muito grande de turistas nacionais, particularmente, o que acredito que também levasse a um consumo exagerado. Isto coincidiu também com um período de seca considerável e para as pessoas que regam as suas hortas, houve aí consumos exagerados e consumos nomeadamente ilícitos, com desvios de água, alguns foram identificados pelas autoridades e por nós mesmos e temos estado a trabalhar em conjunto com as Águas do Norte, que nos dizem sempre que fazem o fornecimento de água possível. Como vocês sabem, não somos nós que controlamos a água, e muito estranhamos quando nós estamos habituados a que as pessoas tenham água para consumo, em situações, enfim, de crise, como foi o caso, as Águas do Norte dizerem que estão a fornecer água em quantidade e nós depois constatamos que não é assim. Mas entende-se, porque se a montante há muitas aldeias e outros concelhos que não só o de Macedo que estão a ser fornecidos, é evidente que as nossas aldeias, nos limites, vão estar sempre condicionadas. O que nós temos feito para obviar a isso é levar os caminhões de cisterna com água para que não falte às populações. Criámos também algumas zonas com depósitos adicionais para que, no caso de haver falha, esses depósitos acabem por compensar esses déficits. Estamos também a usar válvulas e contadores para conseguir monitorizar o fluxo e para tentar equilibrar pressões. Obviamente que tudo isto será feito de acordo com uma equipa que esperamos contratar. Nós também, em termos de reparações, aumentamos as equipas disponíveis e vamos aumentar ainda mais. Portanto, quando nós chegámos tínhamos uma equipa, neste momento são 3 equipas e queremos aumentar para mais ainda. Por isso mesmo é que temos novas viaturas, novas equipas para andar no terreno, para que rapidamente sejam reparadas essas fugas, que como todos os macedenses sabem, temos uma rede de abastecimento degradada, sobre pressões elevadíssimas e que rebentam frequentemente. Portanto, é muito difícil conseguir ter as equipas no terreno em várias frentes, e há sempre algumas que surgem no imediato e que não nos permitem atuar em tempo útil, porque são várias e temos as equipas que temos. Portanto, também nesse sentido atuamos, aumentamos as equipas no terreno e estamos a fazer o diagnóstico e a monitorização conjuntamente com as Águas do Norte. E eu penso que em breve iremos ter melhoria dessas situações. O que eu peço é que os macedenses entendam que num ano em que tivemos um afluxo maior de turistas nacionais, em que os alojamentos turísticos e rurais, todos eles repletos, aumentamos o consumo aqui no território, com o tempo de seca, com os incêndios, enfim, temos aqui 4 fatores, todos eles negativos. Portanto, as pessoas também devem achar estranho porque é que o ano passado não houve falta de água. Não houve. Mas este ano conjugaram-se 4 fatores negativos que nos deixaram em crise. As pessoas também têm que perceber um pouco que estas situações não somos nós que as vamos procurar. Surgem-nos e nós temos que as remediar na forma possível e criar novas soluções. E é isso que eu peço aos macedenses. Não quero críticas, quero que me deem soluções. E as soluções passam por me alertarem, como alguns municípios fazem muito bem, de forma cívica,
para as fugas de água e para os roubos de água. Portanto, eu quero agradecer a esses macetenses que se preocupam com o bem-estar de todos e que realmente nos alertam para essas situações. Portanto, isso é o que nós queremos, é que os macetenses contribuam com soluções. Está confiante de que com estas medidas consigam no futuro próximo deixar de estar no topo da lista da ERSAR como o município com mais água desperdício? É óbvio que sim, é o nosso objetivo. Só não fazia sentido estarmos aqui com a intenção de termos esta missão de melhorar os serviços aos macetenses. E podem ter a certeza que irão ser melhorados. Irão ser melhorados, os estudos estão no terreno, as equipas estão no terreno, estamos a buscar soluções e estamos a obviar a que aconteçam estes acidentes de percurso, nomeadamente incêndios, como já viram. Nós, este ano, atuámos em tempo útil em todas as frentes de incêndio, conseguimos evitar que houvesse grandes extensões de floresta afetadas e isto melhorará com os drones. Com os drones poderemos também identificar possíveis, incendiários criminosos, porque o são, de facto, porque não é por acaso que é sempre no mesmo sítio que surge o incêndio. Não é? Ele deflagra sempre no mesmo sítio, portanto isto é premeditado. Felizmente temos atuado em tempo útil e não houve estragos demais, mas gostaria, mais uma vez, de apelar à consciência das pessoas que também aí denunciem estes incendiários, porque estão a dar cabo do ambiente, do nosso meio ecológico. Portanto, as pessoas têm que ter consciência de que a mata verde, que a floresta, é-nos essencial para respirarmos, para termos um ambiente, saudável e que não haja alterações climáticas tão graves como as que tem havido. Portanto, temos que olhar pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar dos nossos próximos. Portanto, é mais um apelo que eu também faço ao civismo dos macetenses para que alertem quando houver, de facto, incendiários identificados. Sr. Presidente, como todos sabemos, nós vivemos numa região do país que é muito castigada pela falta de pessoas. Com estas obras todas previstas, acredito que um dos objetivos seja precisamente esse, fixar pessoas, fazer com que elas até eventualmente regressem de onde estão, das zonas do litoral ou até mesmo de fora do país. É por aí, o objetivo principal de tudo isto é esse, fixar os macedenses e não só aqui. Obviamente que sim. Os macedenses, primeiro criando condições atrativas para que os jovens que vão fazer a sua formação superior no litoral ou fora do nosso território voltem com ideias criativas, criar soluções na área industrial, na área comercial, até mesmo no desporto, na natureza, nas empresas turísticas, onde nós temos grande potencial e onde temos qualidade. Acima de tudo, a qualidade. É por aí o nosso caminho, é apostar na qualidade, numa imagem moderna, inovadora e realmente em gente jovem. A gente jovem vai-se buscar àqueles que nascem e que partem para a procura de novas oportunidades. Pode ser que neste momento o ambiente é um ambiente positivo, são pessoas que realmente acreditam no futuro do nosso município e muitos deles estão a voltar ao território para investir o pouco que conseguiram criar de riqueza fora do nosso território para realmente ter uma oportunidade num território que oferece qualidade acima de tudo. Um território genuíno, onde se respira um bom ar e onde a comida é boa, não é comida artificial, e onde realmente a preocupação da sustentabilidade ecológica é fundamental. E nós temos paisagens únicas, temos, só para terem uma ideia, todo o país fala nas nossas praias fluviais, na nossa paisagem protegida do Azibo, no nosso geoparque, com mais de 40 geossítios referenciados e o território do país com mais trilhos pedestres, portanto, homologados. Portanto, temos condições únicas, seja no património religioso, no património natural, no património gastronómico, cultural, toda uma série de atrativos que
que faz com que a gente esgote toda a oferta hoteleira do território, que foi o que aconteceu. Temos uma grande concentração também de restaurantes, o que atesta a nossa boa gastronomia, e todos eles com sustentabilidade e com mercado. Portanto, posso dizer que sim, estamos esperançados que realmente as pessoas vão voltar ao seu território e vão querer apostar. Há investidores oriundos daqui do território que estão a investir. Posso dizer que a nossa ampliação da zona industrial tem esse intuito de criar novas empresas que atraiam não só mão de obra local, mas também mão de obra oriunda de outros territórios e até uma mão de obra diferenciada, portanto, com quadros superiores, capazes de inovar e de criar novas oportunidades para que realmente a nossa população se mantenha estável e talvez inverter esta perda demográfica que temos tido. Também nesse sentido foi recentemente anunciado um conjunto de apoios, nomeadamente para a fixação de jovens, na compra, ajudas na compra de habitação e também do emprego. São 3 linhas de apoio. Gostaria que explicasse um pouco mais a quem nos vê e quem nos ouve que apoios são estes, quem se pode candidatar a eles, se há algumas limitações, como é que tudo isto acontece? Sim, para isso existem os regulamentos, são específicos, mas obviamente que privilegiamos sempre jovens. No entanto, é aberto a qualquer cidadão que queira criar aqui uma oportunidade de negócio. Queremos apoiar não só o comércio tradicional, que também é apoiado, mas também apoiar a habitação jovem e uma primeira habitação. Portanto, o que eu quero com isto dizer é que não diferenciamos pessoas, nem sequer de onde eles são oriundos, porque a origem para nós aqui é o território nacional, é até os estrangeiros. Posso lhe dizer que criamos condições para que cidadãos estrangeiros que residem no nosso território também tenham essa oportunidade e, efetivamente, isto são ferramentas que vão possibilitar que haja maior atratividade à fixação de novos cidadãos aqui em Macedo. Portanto, o que eu posso dizer é que os condicionalismos são mínimos. Portanto, há objetividade, posso dizer que não são valores muito altos, mas são incentivos muito importantes. Posso dizer que ainda esta semana falava com uma candidata e ela dizia-me que os valores, quando eu disse que os valores não eram muito avultados, ela disse: estes valores são suficientes para eu arrancar com o meu negócio. Portanto, significa que estamos a fazer uma boa aposta e a dar oportunidade a mais cidadãos com pequenos incentivos, que no fundo são grandes incentivos. Portanto, neste momento já está ativo este apoio? Quem necessitar já pode recorrer a ele? Pode recorrer, sim. E para o fazer, deve dirigir-se à autarquia, presumo? Sim, vai à autarquia. Neste caso, o local, digamos, mais adequado e onde serão melhor aconselhados é um gabinete específico criado para o efeito, desde que nós estamos na governação, que é o EDRU. Portanto, estamos a falar de um gabinete de apoio empresarial e de apoio ao desenvolvimento rural. Portanto, é a área do empreendedorismo, seja o pequeno empreendedorismo, o grande empreendedorismo, e são eles que estão na primeira linha de atuação, de aconselhamento e depois das candidaturas. Porque não estamos a falar só de candidaturas aqui no nosso território, estamos a falar de candidaturas de toda a zona da Terra Quente, e não só, portanto, também da comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes. Portanto, temos esse gabinete muito ativo, muito dinâmico e sempre disponível para prestar informações e até ajudar nas candidaturas. Sr. Presidente, gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa? Dizer-lhe só que peço aos macedenses que acreditem na sua terra e que acreditem na equipa que neste momento está a governar e a fazer um grande esforço para, enfim, reposicionar a dívida que herdamos, que de facto era enorme, condicionou-nos muito nos primeiros anos de governação,
Neste momento começamos a ter um equilíbrio considerável. Estamos a falar aqui de um investimento global na ordem dos 16 milhões, mas também temos que considerar que acaba por ser investimento também a diminuição da dívida e a aquisição de património, nomeadamente o Instituto Piaget, cerca de 1.350.000, além de todos os terrenos que nós compramos, nomeadamente onde vai ficar o interface modal, o Parque da Cidade. Pronto, estamos a falar aqui também de um investimento global de cerca de 20 milhões, entre o que nós conseguimos compensar, a nova aquisição de património e o investimento estrutural. Portanto, acredito que os macedenses poderão ter esperança num futuro melhor proximamente. Portanto, eu acredito nos macedenses, espero que os macedenses também acreditem nesta governação. Muito obrigada, Sr. Presidente, por ter aceito esta nossa proposta de prestar estes esclarecimentos aos macedenses, que são sempre úteis. Muito obrigado, Julieta. E assim que nos acompanhou também o nosso muito obrigada.